noite a vocês. Gratidão pela presença e gratidão também pela presença dos nossos anjos, mentores, guias e amigos espirituais que estão conosco aqui, todas as quartas-feiras, né? Irradiando o amor. E muitos seres de outras dimensões que estão aqui também para participar, né, desse estudo. E todos os seres que estão na mesma vibração que a gente aqui. É um trabalho muito lindo, a gente forma uma egrégora bastante grande aqui, de muita luz e amor, e isso não só reverbera aqui no plano físico, mas como também no plano etérico, em outras dimensões, em outras realidades paralelas também, e contribui para a nossa expansão de consciência, a expansão de consciência de todos, porque é muita luz que é gerada aqui, tá? Então, vou compartilhar aqui a imagem. Então, hoje nós vamos falar sobre o corpo 6, o corpo búdico, tá? Então, já fizemos estudo aí fizemos a introdução aos 7 corpos, falamos sobre o corpo físico, o duplo etérico, o espírito, o corpo emocional. No último estudo falamos sobre o corpo mental e hoje vamos falar do corpo búdico. Bem interessante, né? O corpo búdico, vocês vão ver aqui. É um corpo bastante especial, tá? É bem elevado chegar nele, não é qualquer pessoa que chega no corpo búdico, né? O Buda é uma pessoa mesmo, né, que chegou, e alguns mestres, né? Então, vou falar a introdução aqui, tá? Para a gente relembrar um pouquinho. E é bom que a gente vai ancorando essa energia aqui dos 7 corpos, dessa introdução importante na caminhada nossa. Primeiramente, devemos desapegar da ideia que somos apenas carne. Há muito mais que precisamos descobrir para entender o que realmente é e como funciona. Né, gente? Então, assim, a gente está aqui aprendendo alguma coisa, mas o corpo humano é algo, assim, extraordinário, sabe? Extraordinário. É como se a gente tivesse o universo aqui dentro da gente. Tivesse o cosmos aqui dentro da gente. Então, você vê a dimensão que é, quão maravilhoso é o corpo humano. Então, é por isso que a gente tem que cuidar mesmo do nosso corpo físico e dos nossos outros 6 corpos sutis. E temos que ter muito amor por nós mesmos, sabe? Muito amor mesmo, porque essa experiência, né, da forma nesse corpo é algo assim maravilhoso, maravilhoso. E eu já falei isso aqui, vou falar de novo, tá? A capacidade nossa, ela é absurda. Mas isso aqui não é para levantar o ego de ninguém, não. É para a gente ter consciência disso e ter empoderamento. E sempre usar isso para o bem, né? Então, eu não gosto de comparação, não, mas não é uma comparação, é só para ter uma ideia mesmo, né? Numa escala, por exemplo, de 1 a 5, né? A maioria das outras raças está no 1, um exemplo. Nós estamos no 5. Só para ter uma ideia de como nós fomos criados, como foi criado. E dependendo da expressão de consciência, o ser pode chegar até 8. Então, uma diferença muito grande, só que em outras épocas foi usada para outros interesses, né? De dominação, de ego, de escravização, de poder, de aí teve destruição e etc. Então, por isso que a moral é importante. Então, as tecnologias que existem, elas não vão ser entregues para a humanidade enquanto não tiver moral elevada. Enquanto, não adianta trazer as tecnologias que tem aí, para quê? Para usar para domínio,
e para outros fins, que não sejam de amor, de ajudar, de cooperação, de partilhar, de elevação. Então, se as tecnologias não vieram ainda, é porque a humanidade não está pronta. Quando ela estiver pronta, vai vir. É quando a massa crítica estiver com a moral elevada para usar para o bem maior de todos, da própria pessoa, o bem maior de todos. Aí esse planeta aqui é um jardim do Éden. Vai ser assim, uma coisa maravilhosa. É o planeta mais lindo da galáxia, é o planeta Terra. Fora essa capacidade que o ser humano tem, imagina isso sendo usado para o bem maior, para a cooperação, para divulgar para o universo, para levar para outros planetas e para poder espalhar isso, sabe? Então é isso, sabe? Então esse estudo nosso, tudo traz essa consciência, sabe? Da gente trabalhar a gente mesmo para que a gente esteja pronto para essa era que está chegando. E é uma era que vai demorar bastante tempo. Tá? Tem uma canalização do Astar, através do Gabriel, né? Da Neva, que chama As Três Fases do Mergulho. É maravilhosa essa canalização. Então, ele fala que tem 85 bilhões de seres para encarnar aqui no planeta Terra. Não vai ser de uma vez, é claro. Então, fora os seres que estão no astral, tem os que estão nas naves também, aguardando. Uns vão nascer aqui, outros vão vir em corpo físico, mesmo como eles estão. Então, sim, tem muita coisa maravilhosa para acontecer aqui. Agora precisa de ter moral. E a gente está aqui ajudando nesse aspecto, né, compartilhando isso, para que as pessoas possam entender e ancorar essa energia do amor incondicional, do amor crístico no coração. E a gente vai ver aqui que para a pessoa chegar ao corpo búdico, ela tem que ter isso e mais, senão ela não alcança esse estágio. Então, esse corpo nosso aqui, gente, isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é uma maravilha. Para encarnar no plano físico e passar pela experiência humana, todo indivíduo precisa ter 7 corpos. O ser humano é composto pelo corpo físico e pelos corpos sutis. O total de corpos de um indivíduo são 7. Além do físico, há outros 6 corpos, que são imprescindíveis para que a matéria humana consiga suportar toda a energia que chega de forma direta até nós. É como se os corpos agissem como um filtro que protege o nosso físico e nos mantém inteiros e ligados a tudo o que não podemos ver. Né? A gente é interligado a muitas coisas, né? E a gente não vê porque a gente tem que acessar outras frequências para a gente poder ver. E para acessar essas frequências, você tem que estar com o amor elevado, primeiro pela gente mesmo, né? Para depois externalizar isso. Corpo significa veículo ou instrumento da consciência, o invólucro no qual a consciência entra em contato com o mundo exterior. Os corpos sutis são diferentes aspectos da nossa natureza multidimensional. Possuímos muitos aspectos, muitos níveis de conhecimentos e muitas perspectivas de expressão que se integram numa totalidade. Somos seres multidimensionais, o que significa que nos manifestamos em várias dimensões ou diferentes planos de realidade, né? Então, como eu já falei aqui, a gente está nessa vida e em várias outras vidas paralelas.
né? Como existisse uma terra aqui, outra, 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 e em todas essas terras a gente tem vidas nela. A gente está vivendo em outras realidades e dimensões diferentes. E tudo que a gente vive em uma vida, você influencia na outra vida. Né? Tudo influencia na outra vida. Então, quando a gente iluminar, ascensionar, é como se a gente unificasse todas essas vidas em uma vida só. Aí você, nesse caso, existe a ascensão que você leva, você vai com o seu corpo de luz. Né? Você chega num estágio que você, o seu corpo inteiro cristaliza, vira luz. Aí você ascensiona junto com o seu corpo. Os corpos sutis são veículos para... Já li isso aqui. Cada um dos 7 corpos age como uma camada protetora para o seguinte: cada um é um veículo de consciência que percebe uma atividade e um domínio específico de vibração constantemente, quer estejamos conscientes dele ou não. Os 7 corpos mostrados dão a impressão de ser um seguido do outro, mas é a forma didática de explicar. Todos estão interpenetrados e integrados. É uma coisa só. Os 7 corpos são a arquitetura do corpo do ser humano. Quando se fala que tem um corpo físico e um espírito ou alma, parece que são 2 coisas apenas. Isso é uma forma de identificar uma coisa bastante complexa, como tudo no universo. Estes corpos estão conosco durante toda a nossa vida e trabalham juntos, mesmo que estejam em dimensões distintas. Eles se complementam entre si, proporcionando uma profundidade maior do ser diante de todo o universo. Esses 7 corpos estão compostos da seguinte maneira, e esta é a minha visão, baseada nos meus estudos e que senti que ressoam mais, pois existe vasta literatura e muitas abordagens. Tá? Então, o corpo físico, que é a matéria, o duplo etérico, o espírito propriamente dito, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo múltiplo e o corpo átmico. O corpo mental, muitos chamam de corpo mental inferior e mental superior. E o mental superior eles dão o nome de corpo causal. Mas aqui eu preferi colocar corpo mental, que é uma coisa só. Então, o corpo búdico, vamos lá, vamos iniciar o corpo búdico. Ou Budi. Aqui foi uma imagem que eu coloquei, que eu achei muito linda aqui, representando o corpo búdico. Você vê que tem as cores do fogo violeta, né? Do fogo azul, mesclado, né, com o branco, né, o brilho ali do branco, do triângulo, dourado também nessa parte aqui, ó. Então, assim, é muito lindo, maravilhoso. Só de olhar assim, a gente já sente uma energia, né, uma energia diferente. Vou deixar ele aqui o máximo que eu puder. Então, corpo búdico, nível divino de amor e sabedoria. Esse é o nosso nível divino de amor e sabedoria, da iluminação. Alcançar esse estágio é se tornar um Buda, iluminado, como Siddhartha Gautama, que foi um Buda. Ele chegou nesse nível. Conhecido também como corpo cósmico, ele não possui nenhuma ligação ou relação com o tempo. Então, ele é atemporal. Ele não tem ligação com o tempo. Entre todos os corpos sutis, no Budi é que se encontra a real sabedoria. Ele é o ponto alto de iluminação, que dificilmente é alcançado, mas está ligado a todas as coisas. Está extremamente distante do plano físico e da capacidade de compreensão dos seres humanos. Mesmo que seja ainda pouco conhecido, é um nível que muitas pessoas tentam alcançar por meio da evolução espiritual e mental. Uma ligeira conexão com esse supremo nível de consciência provoca o samadhi, a indescritível expansão de consciência que leva o ser a se conectar com o coração divino, a unidade essencial de todas as vidas.
Então, o que está claro é que é só com expansão de consciência que você consegue acessar. É só se conectando com o coração. Então, não tem outro caminho, né? Então, de todos os corpos que a gente viu aqui, de todos os estudos, né? É expansão de consciência. Nos chakras também é a mesma coisa. E no próprio estudo que a Fê fez aí, das 7 leis do universo, é expansão da consciência, é conhecimento. Conhecimento é poder, mas não poder de domínio, é poder, né? Aí a pessoa, você vai escolher para que lado ele vai usar esse poder. Essa experiência muito rara só pode ser obtida por um discípulo pela intervenção direta de um mestre de sabedoria, alguém que já opera na radiosa realidade desse nível de consciência. Né? O que quer dizer isso aqui? É quando a gente está nesse caminho, né, de expansão de consciência, de iluminação, ascensão, então a gente vai acessando essa frequência e os mestres que estão conosco, eles ajudam, né? Eles nos ajudam a gente a ancorar essa energia e a chegar nesse ponto, né? Porque eles estão aqui para dar o apoio mesmo. Tanto que, quando a gente faz contrato com os nossos mentores, né, e anjos, geralmente, até uma certa frequência, fica um mentor. Depois que você atinge aquela frequência, aí já vem outro, né? Cada um trabalha uma energia. Tá? Então, isso aí já é acordado, é frequencial isso. Então, é por isso que a gente tem que elevar a nossa frequência, para alcançar níveis mais elevados para a nossa caminhada. E a única maneira é a expansão da consciência, é estudar, ter conhecimento. É 3 coisas fundamentais de fazer aqui. É trabalhar, estudar, ajudar. Trabalhar, estudar, ajudar. Né? Então, hoje eu tenho isso como uma meta de vida mesmo, sabe? De dividir o nosso dia. Não é dividir, porque tudo é espiritual, não tem separação, mas são essas 3 coisas fundamentais para você estar aqui nesse plano e você ter uma vida de plenitude. O búdico é o plano de sentimento da unidade, um nível de consciência elevadíssimo, que pressupõe iniciações para ser alcançado. Sua luz, uma vez atingida pela consciência, torna a criatura um manancial de compaixão ilimitada e de autêntica sabedoria, a sabedoria do coração. Então, quando a gente lê isso aqui, já vem na mente o mestre, né? Compaixão ilimitada. Você vê isso nos olhos dele. É um manancial de compaixão mesmo, e de amor crístico, né? E aí vem junto uma autêntica sabedoria, né? A história do Siddhartha Gautama também é isso, né? Quando ele saiu lá da casa que ele morava, que ficou ali quase uma parte da sua vida, né? Que o pai dele não queria que ele visse como é que era o mundo, quando ele viu, ele teve extrema compaixão do que ele viu ali, ele não ele queria saber por que que aquela coisa acontecia, por que as pessoas estavam daquele jeito. Aí ele resolveu andar pelo mundo para ele buscar isso. E quando ele, né, a história é muito linda, né? Então ele andou, buscou e não encontrava a resposta para o que ele queria. Ele buscou incessantemente. Então, quando ele sentou debaixo de uma árvore assim, ele sentou e soltou. Tipo assim, desisto. Aí passou um pouquinho, chegou uma pessoa com uma comida para ele. Depois chegou outra pessoa com água.
Aí, quando aconteceu isso, ele iluminou. Ele compreendeu como funciona o universo, como é a coisa. Então, aí depois desse ponto, aí sim, aí ele ancorou uma energia ali que foi absurda, né? E aí fez discípulos e discípulos, mas a quietude, né? O soltar é que trouxe a iluminação dele. Então, que o corpo búdico, ele corresponde ao Cristo em nós. Olha que lindo isso. Então, quando o mestre veio, né, ele ancorou a energia crística aqui no planeta. Ele trouxe com ele a energia crística. Então, por isso que ele é chamado de Cristo, né? Porque ele trouxe energia crística. Aí as pessoas falam assim: ah, mas quando ele vai voltar? Né? Ele já voltou, não, ele vai vir sentado numa nuvem. O que acontece? Nunca foi embora. Não ele, mas a energia crística que ele deixou aqui, ancorada aqui no planeta, ela está aí. Nós temos que acessar essa energia crística. Quando a gente acessar, o Cristo está em nós. Então, todo mundo que quiser pode ser o Cristo, que nem ele foi. É ancorar a energia crística. E como é que você faz para ancorar a energia crística? Você tem que chegar no corpo búdico. Você tem que elevar a sua frequência. Você tem que ter compaixão. Ter a compaixão ilimitada. Né? Não só pelo homem, mas pelos animais, pela natureza, pelos minerais, por tudo que te cerca. Né? Ser uma coisa assim, automática. Né? Então, você pode ser um Cristo também. Então, essa energia nunca foi embora, ela está aqui. E agora ela está mais assim, vamos dizer assim, pelas energias que estão entrando no planeta, por toda essa ajuda cósmica que a gente está tendo, né? A possibilidade da gente acessar esse Cristo, né? É muito, vamos dizer assim, está muito perto, vamos dizer assim, né? Do que antes. Nós podemos falar do corpo búdico, ter alguma noção de sua maravilhosa natureza e sonhar com o dia em que chegaremos a seu nível de consciência. É um corpo de energia e funciona na sexta e na sétima e meia dimensões. Você vê que é bem alta, é dimensão elevada. Interagindo com o corpo átmico, se complementando e exercendo funções juntos, inclusive a de atingir o nirvana. Né? O corpo átmico é a centelha divina. Quando a gente for estudar ele no próximo estudo, a gente vai ver isso. Porém, o nirvana não significa o desprendimento do corpo búdico, mas sim o do astral. Esse corpo é sustentado pelo nosso mental e emocional. Sua função é guardar as memórias de vivências e clarificá-las de uma boa forma. É bem interessante essa parte aqui, tá? Então, o corpo búdico, todas as vivências que a gente tem em todas as nossas vidas, ficam arquivadas no corpo búdico. E ele mesmo, quando a gente vai encarnar de novo, todas as questões mal resolvidas voltam para ser resolvidas. Então, é por isso que quando a gente desencarna e volta, aquelas questões que foram mal resolvidas ficam no nosso campo. E a gente volta exatamente para resolver essas questões. Então, o corpo búdico, ele armazena todas essas experiências.
A gente vai ver isso aqui mais detalhado. Outra função sua é garantir o processo de evolução espiritual e aprendizado, através das informações do corpo mental, pelos sentimentos e percepções dos corpos mais densos. Perante o magnetismo e campo elétrico do nosso planeta, o corpo búdico permite o intercâmbio entre as realidades mais elevadas espiritualmente e a comunicação com seres de outras dimensões. Então, você vê que tudo está ligado, né? O magnetismo e o campo elétrico do nosso planeta com o corpo búdico. E conosco também, claro. Estes seres de outras dimensões utilizam corpos mais sutis para entrar em contato conosco. A meditação pode nos fazer entrar em contato com outros corpos que estão além do físico. E assim entramos também em comunicação com seres de planos espirituais mais elevados. Então, sempre a meditação, né, é uma ferramenta que ajuda a elevar a nossa consciência, a nossa frequência, para ter esses contatos mais sutis. Claro que não é só na meditação, né? Além da meditação, tem a expansão de consciência, que a gente tem que ter também para levar a nossa frequência, e a meditação é uma ferramenta que ajuda muito, é um momento que você está com você mesmo, né? Então, essa questão, por isso que nesse planeta foi instalada tanta distração, né, gente? Isso aqui é experiência própria. Eu passei muito tempo da minha vida sem estar comigo mesmo, né? Só no externo, só no externo. Faz isso, faz aquilo, faz outro aquilo, e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Você não fica com você um instante, um instante. Então, isso foi feito de propósito, né? Então, por isso que aqui é uma escola maravilhosa mesmo, para a gente enxergar isso. E você vê que muita gente ainda está dormindo, vamos dizer, ainda está nessa energia aí, né? É possível dizer que Budi é o perispírito na acepção etimológica do termo. Aqui é só uma conotação, tá? Constitui a primeira estrutura vibratória que, envolvendo o espírito, manifesta-o de modo ativo, sendo este corpo atemporal, como também o corpo mental superior, usando a técnica de atingir essa dimensão superior das criaturas para, de lá, vasculhar seu passado. Então, é aquilo que eu estava falando, né? Você acessa a sua vida através do corpo búdico. Então, por isso que é muito difícil você acessar o corpo búdico. Porque se você acessar, você vai saber de suas vidas passadas. E uma das coisas, uma das regras, quando a gente encarna aqui, é não lembrar das vidas passadas, para que essa lembrança não atrapalhe o seu processo evolutivo aqui. Para você não entrar vamos dizer assim, em crise com você mesmo, em outros aspectos emocionais, né? Então, para você acessar o corpo búdico, assim, dessa forma tão intensa que você acessa as vidas passadas, então você tem que estar num estado, assim, bem elevado mesmo, para que isso não interfira, né, na sua encarnação atual. Então, você tem que estar com a consciência bem expandida mesmo e totalmente, assim, compreendendo as experiências que você teve, né, que foi para o seu bem maior e que não teve nada, assim, que você não possa elevar de suas vidas passadas. Pouco se sabe sobre a forma e estrutura vibratória deste corpo, que está mais próximo do espírito. Tão distante está dos nossos padrões e dos nossos meios de expressão que não há como descrevê-lo. Trata-se de um corpo atemporal, como já falamos,
tem como atributo principal o grande núcleo de potenciação da consciência. Lá, as experiências e acontecimentos ligados ao ser estão armazenadas. E é de lá que partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas. Então, é um grande núcleo de potenciação da consciência. É ali que ficam armazenadas todas as experiências, né? E que partem as ordens para reciclar permanente das experiências mal resolvidas. Porque você tem que resolver essas questões. Então, gente, isso aqui abre uma discussão muito grande, sabe? Já que nós aqui, né, todos que estão aqui participando, né, em todas as dimensões e realidades paralelas, sabemos que tudo que a gente deixar mal resolvido, a gente vai querer voltar para resolver. Por que então a gente já não resolve as coisas, então? Então, tudo que você sentir que é mal resolvido, resolve. Vai dar um abraço, gratidão por ter sido um espelho, por aquela experiência vivida, me trouxe muito aprendizado. É isso. As experiências são para a gente tirar aprendizado delas. Se tirou aprendizado da experiência, pronto. Aí valeu a pena, aí você aceita aquilo ali. Coloca amor e agradece. Então, é preciso, nesses tempos, harmonizar todas as relações, situação com pai, com mãe, com ex-namorado, com ex-marido, com tudo, com tudo. Colegas de trabalho, amizades de faculdade, com tudo. Só de você intencionar isso, o universo já vai aproximar essas pessoas, de novo, para que você tenha uma chance de ele dar um abraço, de falar assim, oi, está tudo bem? Está tudo ótimo? Lembra daqueles momentos? Foi muito bom, sou muito grato. Eu falo isso porque aconteceu isso comigo. Porque eu intencionei de harmonizar tudo. E aí, essas pessoas, não é que tinham problema sério, não é nada disso, mas fica aquela coisa assim, uma coisinha, sabe? Porque não terminou de conversar. Pronto, aí a pessoa pede, não precisa nem de conversar sobre o assunto, não. É só dar um sorriso ali. E aconteceu comigo recentemente. Eu fiz um reiki estelar com o Vini, e o meu companheiro lá foi essa pessoa que nós tivemos umas coisas em vidas passadas. E ele, quando eu estava fazendo reiki nele, ele acessou isso, sabe? E aí, ele acessou, e aí a gente teve um momento assim de conexão, legal e tudo, mas eu sentia que eu queria encontrar com ele de novo, sabe? Eu queria encontrar com ele de novo, para assim, para dar um abraço mais amoroso, sabe? Para poder assim sentir, fazer com que ele sentisse mais o meu amor por ele mesmo, sabe? Porque na ocasião foi assim meio, não foi tão intenso, foi uma coisa assim mais superficial. E de tanto eu sentir isso, quando eu fui lá no evento do Semente das Estrelas em São Paulo, ele estava lá. Nossa, aí foi fantástico, foi fantástico. Aí chamei ele para conversar e conversamos, dei um abraço bem amoroso nele, assim, sabe? Então, assim, foi muito lindo, porque aí eu pude, assim, externalizar aquilo que eu queria mesmo, sabe? E ele sentiu isso. Então, quando a gente tem essa intenção, o universo conspira, os
mentores e anjos trabalham, né, para trazer para a gente essas questões. Então, é muito importante nesses tempos, sabe? E eu tenho uma frase aqui que o Pai João de Aruanda diz que é uma das frases mais lindas e mais importantes que eu já ancorei, sabe? Conheci. Então, a frase é a seguinte: o seu comportamento aflora o seu discernimento. Então, quanto mais pureza você tem no coração, mais você acessa. Então, as pessoas perguntam, como que eu acesso isso? Como eu acesso meu anjo? Como eu acesso? Como eu canalizo? Como eu converso por telepatia? Como eu tenho as respostas? Essa é a resposta. É o seu comportamento divino, a sua pureza, a sua delicadeza, a sua gentileza, a sua verdade, o seu amor, a sua compaixão, a sua paciência. Então, isso tudo é comportamento. Você muda a sua vida por completo. Você muda seu corpo por completo. Você muda todos os aspectos. Porque você muda a alimentação. Porque a sua alimentação é aquilo que você é. O seu corpo é aquilo que você é. Tudo que está ao seu redor é aquilo que você é. Então, você não traz para a sua vida aquilo que você quer, não. Você traz para a sua vida aquilo que você é. Então, não adianta você falar assim, eu quero aquilo, eu quero isso. Você tem que ser para você atrair aquilo. Então, é bem diferente. E esse corpo búdico é isso, é esse aspecto. Então, é muito profundo isso. Então, essa busca externa, né, desenfreada que tem a humanidade, essa coisa toda, né, que a gente vem para cá, você tem que sair disso, né? Você tem que ancorar essa outra energia. Então, por isso que o estado búdico, né, é um estado mais elevado de ser mesmo, é de ser. É nele que se gravam as ações do espírito e dele partem as notas de harmonia ou desarmonia ali impressas. Ou seja, as experiências mal resolvidas são remetidas de volta à personalidade encarnada para novas e melhores significações. Então, quando você tem consciência disso, muda a sua responsabilidade, muda a sua responsabilidade com você mesmo. Então, para que eu vou esperar desencarnar para eu chegar lá no astral, ver o filme da minha vida e ver lá um tanto de coisa mal resolvida? Se eu tive consciência disso, poderia ter feito. Né? Então, quando não tem consciência, é uma coisa. Agora, quando você tem consciência, é outra coisa. A responsabilidade aumenta para conosco mesmo e para com o todo. Então, esse estudo aqui que a gente faz, e todos, a gente está ganhando mais responsabilidade, porque a gente está tendo mais conhecimento, mais expansão de consciência, mais elevação. Então, o que você vai fazer com isso? Você tem que fazer para você mesmo e para o outro. Você tem que abrir, tem que passar. Então, é isso. Quando você atinge um ponto de iluminação e ascensão, o que você faz? Ah, pronto, já iluminei, já ascensionei, beleza. Agora eu vou aposentar. Né?
É a mesma coisa do emprego, né? Nossa, estou doido para me aposentar. Eu vou para o mato, eu vou para uma casa de campo e vou ficar sem fazer nada. Então, como pode um ser de luz fazer isso? Não tem como. O que o mestre fez? Ajudar, ajudar, ajudar. O que o Buda fez? Ajudar, ajudar, ajudar. Nem todos os outros. Então, é por isso que esses mestres não voltaram, né? Porque ele já chegou num ponto que não tinha coisa mal resolvida, né? Basicamente, já ancoraram todo essa energia. Aí eles ajudam, não aqui do plano físico, mas, né, por trás do véu, né? Eles estão ajudando, emanando luz, emanando amor e contribuindo da forma mais elevada possível, né? Porque lá eles estão sendo talvez mais úteis do que se estivessem aqui, vamos dizer. E eles deixaram essa energia, né? Eles gravaram isso na grade de energia do planeta. Então, e para a gente acessar, para a gente acessar. Então, é por isso que a energia crística, né, o Cristo, nunca foi embora. Só que contaram essa historinha, né? São histórias contadas. Eu não sei se eu já fiz um post sobre isso, sobre histórias contadas. Acho que eu já fiz um post desse, não lembro que não. Mas é cheio de histórias contadas. Observados pela visão psíquica, né, evidência, o Budi e o átmico formam um maravilhoso e indescritível conjunto de cristal e luz girando e flutuando no espaço. O átimo é o próximo estudo nosso. O corpo búdico ocupa a sexta posição e representa a ligação com o espírito, uma vez que neste sexto corpo se manifesta uma verdadeira sabedoria e todos os princípios da existência humana na Terra. É um estado bem elevado. Bem como são gravadas todas as ações do espírito em si, de modo que as experiências mal resolvidas sejam remetidas de volta à personalidade encarnada para melhores significações. Aí aqui me veio aqui uma coisa, né, que eu já comentei e que vou comentar de novo aqui, porque tem que ser dito isso. Como que um ser que chega nesse nível aqui de elevação, né, de frequência, de estado, é crucificado? Não tem como. Não tem como. Não tem frequência. Então, você pega a frequência de uma pessoa assassina, pedófila, etc., né? Que estou comparando como se fosse agora, que seria crucificado, vamos dizer assim, de uma pessoa que está ali nesse nível. Né? A diferença é aqui, ó. Não tem como. Como é que vai ser crucificado? Não existe. Então, o mestre veio, fez a missão dele, ancorou energia crística nesse planeta e viveu bastante aqui. Teve uma vida com a Maria Madalena, sua alma gêmea, que junto com a Mãe Maria ancoraram o divino feminino. Né? Isso vai vir à tona. Então, aí é para vocês aí refletirem. Reflitam nisso. Tudo que acontece tem que ter frequência para acontecer.
tudo. Assim, por conter as ações do espírito, o corpo búdico mantém informações sobre experiências de baixa frequência e faz com que tais experiências sejam inseridas na personalidade do ser humano, quando encarnado, para que possa, então, dar outro tratamento para a situação. Então, o que nós falamos aqui, né? A pessoa ficou com questões mal resolvidas. Então, eu pus aqui experiências de baixa frequência, porque não existe o certo e o errado, tá? Então, são experiências de baixa frequência. Não é que estava errado, ele teve experiência de baixa frequência, mas que não teve ressignificação, não houve aprendizado ali, né? Ficou com ódio, amargura, raiva, né? E desencarnou assim. Então, volta de novo, para poder resolver essas questões que estão mal resolvidas. Então, elas são inseridas de novo na personalidade do ser humano, para que possa dar outro tratamento à situação. E se não resolver, nasce de novo, e de novo, e de novo, e assim vai. Só que, como eu já falei, não volta para o planeta Terra mais. Né? Não volta. Então, tem que... O tempo urge. O tempo urge. Então, já tem que resolver essas questões. É que eu já falei aqui uma vez, vou falar de novo. As coisas vão ficar mais intensas, né? Se antes o ser tinha lá um período lá, vamos pôr aí, 20 anos, para ele trabalhar as sombras, as questões mais resolvidas, né? Tirar aquelas crenças limitadoras e colocar crenças possibilitadoras e tal. Agora, ele vai ter, cada dia que passa, isso vai diminuindo esse tempo, né? Ele vai ter que fazer tudo em muito menos tempo. Então, vai passar por situações assim de complexas, né? Complexas. De ter que fazer isso tudo em tão pouco tempo. Embora o corpo búdico tenha a capacidade de remeter tais experiências ao encarnado, o ser humano não está intimamente ligado a ele, já que esse corpo simboliza a alma divina, e a encarnação em si impede que uma ligação profunda seja feita com facilidade. Aquilo que eu estava falando aqui vai explicar melhor. A dificuldade para que se tenha tal ligação se deve à sutileza do referido corpo e ao fato de que a conexão intensa possibilitaria o acesso a memórias do espírito que, em obediência à lei divina, normalmente não devem ser descobertas, haja vista a necessidade de um encarnado fazer suas próprias escolhas, sem influência de vidas passadas, para que possa superá-las finalmente. Então, você acessa o corpo búdico, sim, mas não talvez de forma tão intensa, né, que possibilitaria esse acesso. É colocar do véu, como eles falam, né? É colocar do véu. No que tange às características do corpo búdico, ele consiste em um corpo totalmente radiante, sendo composto por 3 partes. São elas. Aqui é só uma maneira de didática, né? Corpo búdico é uma coisa só, mas é só uma maneira didática de falar as características do corpo búdico, tá? Alma moral, que permitirá o discernimento, impulsionando o espírito para a obediência às leis da cultura, em que está encarnado, bem como comandará o comportamento do indivíduo naquele meio. Porque, assim, a moral, ela começa aqui com o plano físico. Então, a gente tem que respeitar as leis que existem aqui no plano físico. Esse é o primeiro passo. Então, o que acontece, às vezes, é que ninguém respeita, né? A pessoa quer dar uma de esperto, né? Então, isso tem muito.
E isso é experiência própria mesmo. Às vezes você fura uma fila, você fura o sinal, passa na frente do outro, buzinaço, a pessoa dá o troco errado, você não fala nada, você vê alguma coisa caindo da pessoa, você não devolve. Estou dando aqui vários exemplos. Você dirige sem carteira, e aí vai, por aí vai. Então, a humanidade é toda assim, porque aprendeu assim. Então, isso é questão de moral. Como é que você vai ter uma elevação espiritual se no plano físico você não tem moral, você não trabalha com aspectos de obediência às leis? Entende? E essas leis foram feitas com a sua energia também. A massa crítica, tudo que é criado no planeta é com a massa crítica. Então, a guerra, os conflitos que acontecem, tem responsabilidade também nossa. Nós estamos aqui, nós fazemos parte da humanidade, todo mundo aqui faz parte, então tudo que acontece é responsabilidade de todos. Ah, a culpa é lá da país tal, fulano, negativa, de todo mundo. Tem que conscientizar disso, sabe? Porque só conscientizando disso é que a gente começa a mudar o comportamento. Quando você culpa o outro, que é o outro país, que foi o fulano de tal, o ciclano, aquele ali, aquele pessoal ali daquele país, que não sei o quê, aí julgamentos, né, críticas, e aí não adianta nada. Então, reconhecer para ir mudar o comportamento. Então, tem que obedecer às leis que existem aqui. Às vezes é difícil mesmo, mas tem que obedecer. Às vezes é cheio de radar, só para te multar mesmo. Então, fazer o quê, né? Nós estamos aqui, né? Então, é relaxar e se autorresponsabilizar por isso também. Alma intuitiva, capaz de captar e registrar a energia e as informações do universo, trazendo a inspiração para o indivíduo e regendo sua intuição. Então, alma intuitiva capaz de captar e registrar a energia e as informações do universo, trazendo a inspiração para o indivíduo e regendo sua intuição. Então, por isso que é importante a meditação para você acessar essa parte aqui. Só num estado de silêncio, de silenciar a mente, né, que a gente consegue acessar. Na distração e na agitação, não consegue. Alma consciencial, responsável por coordenar a vida do indivíduo, promovendo sua ligação com a centelha divina. A centelha divina é o corpo átmico. Então, ele faz essa coordenação, essa ligação do indivíduo com a centelha divina, que aí é o seu eu divino. Aí você acessou a centelha divina, se iluminou. Por fim, destaca-se que o referido corpo constitui a primeira estrutura vibratória que envolve o espírito, permitindo que ele se manifeste de modo ativo. Mas pouco se sabe sobre sua estrutura, uma vez que está muito mais perto do espírito do que dos nossos padrões físicos e dos nossos meios de expressão. De toda forma, diante das informações disponibilizadas, sabe-se que, mesmo sendo tão diferente dos padrões físicos, o corpo búdico tem influência direta no comportamento do indivíduo. Haja visto que o ser humano encarnado, ainda que sem conhecimento das memórias de seu espírito, tem sua vida pautada por suas ações. Ações essas que permanecem registradas no corpo búdico. Então,
A gente está estudando aí as 7 leis do universo, né? E nós estudamos aquela lei, né? A lei de causa e efeito. Então, tudo fica registrado. Não adianta uma ação que você faça que ela não vai retornar, né? Aí, talvez a pessoa não tenha conhecimento, né? Faz as coisas achando que só tem causa, que não existe o efeito daquilo, né? Que ela fez, que ela emanou. É falta de conhecimento mesmo. Aí, se ele acha que existe só a causa, né? Aí pronto, aí vai fazendo de tudo aí e acha que nunca vai voltar. Aí volta. Antes demorava até uma vida, uma encarnação, mas agora, na hora, na hora. Então, tudo fica registrado. Então, orai e vigiai. Controlai os pensamentos, sentimentos, palavras e ações. É ir para o coração, é se autoanalisar. Do ponto de vista humano, o plano búdico é o reino da harmonia e do amor idealista. É esse reino que emerge em todas as motivações mais elevadas que inspiram a humanidade. Neste plano estão as matrizes das grandes obras de arte, em pintura, música, literatura e arquitetura. Se a gente for olhar, para a pessoa chegar a um nível, né, de pintura elevada, música, como Beethoven e outros, né, literatura, até arquitetura, a pessoa tem que estar num estado elevado mesmo, para ela acessar essas frequências, né, essa criatividade, essa energia, né? Por isso que, às vezes, quando você está num estado elevado, você vai para a pintura, para a música, vai compor, né? Você entra nesses estados assim, de contato com a natureza, de retratar aquilo, todo aquele aspecto interno seu ali, bem elevado, né? Vai externalizar essa energia. Nele há benevolência sem fim, né? Benevolência sem fim, idealismo e todas as motivações que servem para elevar a humanidade para além de seus vícios brutais. Vícios brutais aqui é uma maneira de resumir isso, né? Todos esses vícios de baixa frequência, né? E quando a pessoa está nesse estado, é visível, né, gente? A pessoa não precisa fazer nada, né? Então, onde ela está assim, ela encanta, né? A gente sente isso. Aquilo já passa ali para o campo ali. Ó. Então, por isso que eles falam, né, que a aura desses seres, né, reverberam longe, né? Então, eles falam lá, por exemplo, que a aura do Gandhi, né, ele estava ali num trem, às vezes, falando, então reverbera ali por quilômetros e quilômetros. E movimenta ali uma energia muito linda, né? É preciso que o ego seja enfraquecido pelo hábito da mente, pelo estilo de vida do indivíduo. Então, você vê que tudo tem correlação um com o outro, né? Uma pessoa nesse estado, né? E ele não tem ego, ele tem empoderamento, né? Existe o ego dele para empoderamento. Mas ele solta tudo, né? Solta. Ele solta tudo. Tudo. Desapega de tudo. Então, soltar é o desapegar, é tudo. Né? O estilo de vida é diferente. Né? O Gandhi mesmo andava com um pedaço de lenço, né? Pegava um lenço e cobria o corpo, né? Dava...
Me dá um pedaço de pano aí, só isso que eu preciso. Eu estou rindo aqui, mas não é nesse aspecto, sabe? Entende? Tem uma história, não, né? Que, porque o Gandhi, ele libertou a Índia, né? A Índia, na época dele, tinha 300 milhões de habitantes. Ele sozinho libertou a Índia da Inglaterra. Ele sozinho. Você vê esse ser. Aí teve uma ocasião, né, que a rainha Elizabeth, né, ela ainda era, não sei qual, né, se era a primeira, segunda ou terceira, mas já tinha a rainha Elizabeth. Convidou Gandhi para ir lá, para ter uma reunião com ela lá em Londres, né, lá na Inglaterra. Mandou o convite para ele para tratar dessas questões, né, e mandou avisar para ele ir de terno no encontro. Ai, meu Deus. E o que ele fez? Adivinha se ele foi? Não foi. Ele pegou o terno, embrulhou e mandou de presente para a Rainha Elizabeth. Né? Então, como pode um ser desse vestir um terno e ir no encontro? Ele não tinha nada, né, que conversar com ela, entende? Então, você vê a magnitude de um ser desse, né? E de ancorar essa energia do mestre que ele ancorou mesmo e fez essa missão linda dele, que ele libertou a Índia. Né? Libertou a Índia. 300 milhões de pessoas. Maravilhoso, maravilhoso. A meditação regular leva a uma melhor comunicação entre Budi e a mente. De novo aqui a meditação, né, gente? A meditação é realmente algo assim maravilhoso, sabe? Assim, pouco a pouco, começa a se perceber o corpo búdico, que é o que tem acesso ao plano búdico da existência. Então é isso, queridos. Finalizando aqui, torne como objetivo principal na sua vida o conhecimento espiritual. É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Isto é, se pergunte quem eu sou, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou e o que é isto daqui. Busque a si mesmo, você é quem você está esperando. Esse é o grande reencontro, o encontro com você mesmo. Então, isso aqui, a gente não precisa de guru, né? Não precisa de outro. Né? O Messi nunca ia falar aquilo para ir ao Pai, você tem que vir através de mim. Ele nunca ia falar uma coisa dessa. Então, se você quer saber o que está no livro, é verdade ou não, faz sentido ou não, se ponha no lugar do mestre e veja lá as coisas que está escrito, se ele falaria aquilo. Como no final também, Pai, por que me abandonaste? Ele nunca falaria isso também. Então, isso não existe, isso tudo foi criado, tudo é encenação. Uma pessoa com a frequência tão elevada dessa, e não ia passar por essas situações na vida para libertar um povo, né? Tudo, né, no meu modo de ver, não tem sentido, porque a libertação é individual. Você liberta você mesmo. E você não precisa de ninguém para acessar o seu eu superior.
Então é isso, queridos. Ninguém teve dúvida? Ninguém fez um comentário? É um tema assim, bem interessante, né? O corpo búdico. Eu estava até lembrando, né? Porque tem muito relação com o nome de Buda, né? Búdico lembra Buda. E lembra iluminação, né? Lembra essa conexão mesmo com o espiritual, com o divino, para a gente trazer a iluminação. Mas é um tema assim bem interessante. Eu não conhecia muito a respeito, então para mim é um pouco novidade assim. Sim, Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha estudado assim, sabe? Mais a fundo. Mas assim, achei bem interessante. Vou continuar refletindo sobre esse corpo búdico aí durante a semana. sim, com Provavelmente certeza. vai vir insight depois. Sim, com certeza, sabe? Essa radiação aí vai ficar na semana aí toda. E para a gente elevar mais a consciência e expandir mesmo, sabe? Porque faz parte da gente, né, os corpos, e esse corpo também faz parte. Então, quem não quer acessar esse estado de consciência, né? Uhum. Então, sim, é E igual o você falou, Fê. conhecimento, ele, principalmente quando ele é novo, né? Ele vem, tipo assim, a gente vai pegando aos poucos, assim, né? Sim, Então, eu sei, assim, que depois a gente vai integrando melhor, entendendo, porque a sim, gente tem que passar pelo processo, né, de integrar no corpo físico, né, se sentir esse conhecimento. A gente passou aqui mais assim pelo mental, né? A gente vai primeiro racionaliza, vai tentando racionalizar, mas depois a gente vai trazendo o sentimento daquilo, né, para o corpo, para o nosso corpo, integrando isso no nosso corpo, né? sim. É isso mesmo, Fê, é dessa forma mesmo. Você recebe as informações, né? Então, você ali, aquela luzinha ali é colocada, e depois demora um tempo, tem um delay aí para você digerir as informações e você ancorar, né? E aí vão começar a vir os downloads, os pacotes, né? E aí, tudo que você for movimentando nessa energia que for acessando, aí você vai ligando uma coisa com a outra, sabe? Então, por isso que a nossa consciência, né, a nossa mente é uma coisa fantástica, porque você pode pôr informação, pode pôr sem parar informação. Então, a hora que você precisa, você vai e acessa aquilo. Você vai e acessa. Então, assim, eu entendi perfeitamente o que você disse aí, e é dessa forma mesmo, né? Tem um tempo aí, tem esse delay aí. Então, como é um assunto muito novo, né? Então, eu falei aquilo ali só para mexer com vocês mesmo, né? Mas eu sei que não tem como fazer um comentário ou uma pergunta, né? Ou alguma coisa assim, porque é um assunto totalmente novo. Não é isso, Bianca? No primeiro contato a gente fica mais reflexiva, né? É, Tipo, do que trazer comentários assim, né? Insights, essas coisas. é. Então, assim, é muito lindo isso, sabe? Muito lindo esse conhecimento, né? Esse pacote de informações, tá? Bianca, tem algum comentário, querida? Tem não, é só isso aí mesmo. É, mas o que a Fê falou é exatamente isso, né? As palavras dela são as minhas, porque a gente só fica assim, degustando ali, né? Só registrando, né? Porque é bastante informação, assim, nova, realmente. Então, é exatamente o que a Fê disse, integrar tudo isso. Só muita gratidão mesmo. Gratidão, gratidão. Então, queridos, é isso. Então, é isso. Então, hoje a gente conclui esse trabalho aí. Então, essa proposta foi colocada para todos aí. E para todos que vão chegar também, né? Vai para o canal. Então, a Bianca vai editar e a gente, se colocar no canal, a gente vai divulgar isso para que mais pessoas possam alcançar essas informações e ajudar no caminhar.
porque nós estamos aqui para iluminar, para ascensionar, então não tem como, não tem outro caminho. Não tem outro caminho, então tem que ter esse conhecimento mesmo, né? Acessar essas informações. Então, é com muito prazer e me sinto muito honrado por estar trazendo essa energia aqui, e agradeço muito essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho junto com vocês. Gratidão pela energia, pela sustentação das energias, tá? E é isso. E semana que vem nós vamos falar sobre o corpo átmico, tá? Nós vamos dar sequência nesse estudo e vamos finalizar o estudo dos 7 corpos. Tá bem? Gratidão, queridos, gratidão pela presença, pela luz, pelas energias e por a gente formar essa egrégora linda de luz, de muito amor. E também gratidão aos nossos anjos, mentores, guias e amigos espirituais por estarem aqui sustentando e emanando. Então, a gente sente, sim, essa frequência, essa energia elevada que sustenta todo esse trabalho aqui. E a todos os seres de outras dimensões e realidades que estão junto conosco aqui. Muita gratidão, de coração. Gratidão. Gratidão. Gratidão a vocês também. Até logo. A gente se encontra na quarta que vem. Tchau. Tá bom. Tchau, beijo. Beijo. Até. Beijo, boa semana. Tchau.